Você já olhou para as estrelas esperando uma resposta? A busca por vida inteligente fora da Terra é um questionamento não só da sociedade, mas do meio científico também. Mas aqui no nosso planeta eu venho procurando por vida inteligente. E eu não estou falando de nós, humanos, mas de outros seres que vivem aqui com a gente. Os animais, antes vistos como seres que apenas reproduzem comportamentos, têm se mostrado muito mais complexos do que a ciência um dia imaginou, apresentando capacidade de usar ferramentas, de se comunicar e até de demonstrar senso de justiça e empatia. No Origens de hoje, eu continuo minha aventura pela África do Sul e vou me encontrar com chimpanzés. Entendi. Então, vamos um pouco para lá. Territorialistas e inteligentes. Chimpanzés são animais fascinantes. Sério? O que você ouve quando eles estão assistindo um filme? Bem, eles realmente reagem. Você pode ver as expressões faciais deles, eles também ficam empolgados. Além disso, vou visitar uma floresta aberta com centenas de macacos. Olha ali, ele está correndo. Ele está de pé. Pois é, eles estão de pé. Ele pode usar sua cauda como um bolso. Cientistas tentam desvendar a origem da inteligência dos animais. A questão então seria essa: será que a evolução poderia ter ocorrido? O Origens volta em 30 segundos. Até já! Eu sou Ana Lopes, jornalista e exploradora. E nessa temporada eu estou me aventurando pela África do Sul para aprender mais sobre o mundo animal. Eu já fiz safari de barco, safari no meio da savana africana. Me encontrei com crocodilos, leões, girafas e até alimentei alguns animais. Hoje eu não vou alimentar ou chegar perto de crocodilos e leões, mas vou conhecer alguns chimpanzés. E eu estou no Centro de Preservação de Chimpanzés, Chimp Haven. Quantos chimpanzés vocês têm aqui? Temos 5 chimpanzés. 5. Sim. E eles têm seus próprios nomes. Sim. E quem é o que está bem aqui, quase do nosso lado? Esse é o Angus. E o outro ali na esquina é o Mac. Então o Angus e o Mac são nossos 2 solteirões. Eles não são parentes, certo? Não, não são. Só 2 solteiros. Exato. É por isso que os 2 ficam juntos nessa jaula. Sim. Entendi. Eles parecem inteligentes, são mesmo? Sim, eles são muito inteligentes. Eles têm o intelecto de uma criança de cerca de 7 anos. Então, basicamente, eles são como crianças, mas são altamente inteligentes. Esse teste de memória de números foi realizado na Universidade de Kyoto, no Japão. O experimento liderado por Tetsuro Matsuzawa testou chimpanzés de até 5 anos de idade contra 9 universitários. E o resultado? Vitória dos chimpanzés, que decoraram com maior facilidade a sequência de números de 1 a 9 que apareciam no monitor. O que eles normalmente fazem? Agora podemos ver que eles estão brincando um com o outro lá Sim. atrás. E você nos diz que os que estão lá são uma família, certo? Sim, isso mesmo. Parece que o Angus vai jogar umas pedras na gente agora. Pois é. Entendi. Então, vamos um pouco para lá. Sim, Nossa! pois é. O que foi isso? Você nos disse que eles eram fortes. Sim, E agora nós acreditamos em você. sim, muito, muito fortes. São mesmo. Chimpanzés são animais altamente territorialistas. No entanto,
não é a força que define quem lidera o grupo. Franz de Waal é etólogo e primatólogo. Ele lançou em 1982 o livro A Política dos Chimpanzés. Ele explica que para o chimpanzé exercer o papel de macho alfa, é preciso que ele faça acordos políticos. O menor dos machos, se ele tiver os amigos certos e conseguir mantê-los felizes, ou se ele tiver apoio das fêmeas, ele pode ser o macho alfa. Ao andar lado a lado, chimpanzés demonstram unidade ao grupo. Uma forma semelhante com a qual nos comportamos durante campanhas eleitorais. Uma demonstração da alta complexidade na forma como animais se organizam e se comunicam entre sua espécie. Eu acho que, primeiro, o que a gente vê muito nos macacos é realmente a inteligência. E a gente vê que, justamente por isso, muitos deles são usados para pesquisa, inclusive a respeito de comportamento, né? Na psicologia, por exemplo. Um caso conhecido de estudo psicológico dos animais foi a da gorila Coco, que aprendeu uma espécie de linguagem de sinais americana após conviver quase 30 anos com a psicóloga Penny Patterson. No caso dos chimpanzés, que eu estou conhecendo, uma das formas que eles se comunicam é arremessando objetos. Olha só ele. Sim. Ele aprendeu a fazer isso. Sim, pois é. Ele acha que somos muito engraçados. Então é uma forma dele se divertir. Ele gosta de ver a reação das pessoas. Ele sabe que as crianças correm e gritam. Ele gosta disso. Sim. Ele até bate palmas. Sim. Será que ele vai beber isso agora? Não, ele vai jogar na gente. Chimpanzés têm uma capacidade quase que única entre os animais, a de se observarem no espelho e se reconhecerem. Veja este urso, por exemplo. Ele não reconhece o próprio reflexo. Chimpanzés não só conseguem se reconhecer em frente ao espelho, como também se conectam a atividades tipicamente humanas, como assistir TV. Nós também damos caixas e outros brinquedos como pelúcias ou blocos de Lego. É mesmo? Sim, gostam bastante. E as pessoas podem doar brinquedos. Sim, é possível doar brinquedos para nós. E as pessoas também podem doar DVDs, porque quando o tempo está ruim, eles entram ali na sala noturna onde dormem e ficam assistindo televisão. Isso é tão incomum, é algo que nós não imaginaríamos. Me surpreendeu bastante. Pois é. Eles entram nessa estrutura aqui, poderíamos dizer que é o quarto deles ou a casa deles. Sim, algo assim. E eles têm uma televisão. É como uma televisão normal? Ou ela tem algo especial, está protegida para que não se aproxime muito dela? Bem, eles basicamente dormem dentro de um cercado ali e a televisão está fora desse cercado. Entendi. Então eles não conseguem alcançar, por isso eles assistem tudo que nós colocamos. Até desenho animado? Sim, eles adoram. Sério? O que você ouve quando eles estão assistindo um filme? Eles realmente reagem, você pode ver as expressões faciais deles. Eles também ficam empolgados, fazem sons ou também aplaudem. É mesmo? Inteligência é uma coisa curiosa, afinal, como a gente julga que alguém é ou não inteligente? No caso dos seres humanos, o método mais comum é o teste de quociente de inteligência, ou teste QI, que mede algumas habilidades nossas. Até o século passado, animais eram vistos como reprodutores de comportamento semelhante a máquinas. Uma ideia que começou a mudar com Konrad Lorenz. Lorenz é um dos pais da etologia, ciência que estuda o comportamento dos animais. E ele considerava o animal como um pequeno cientista. Já na década de 80, o psicólogo Howard Gardner contribuiu ainda mais com a teoria das inteligências múltiplas, indicando que não podemos julgar a capacidade cognitiva de forma igual, já que cada ser possui qualidades para diferentes atividades. Essas ideias permitiram que,
a ciência estudasse animais com uma pluralidade de inteligências. Essa inteligência está distribuída entre vários animais. Você vê que, vamos verificar, por exemplo, os cães. Tem cães extremamente inteligentes, mas não podemos dizer que essa inteligência seja superior mais para um animal ou para o outro. Os animais a gente pode nivelar. Nós, seres humanos, temos a mania de achar que os cães, gatos e até outros mamíferos são mais inteligentes que répteis, aves e outras espécies. No entanto, cada animal demonstra sofisticação em seu comportamento. Corvos podem usar arame para construir ganchos. Esquilos fingem esconder as sementes quando alguém os observa. Abelhas podem reconhecer rostos. Mas até animais como invertebrados, moluscos podem usar ferramentas, ou peixes também, que são vertebrados considerados mais simples, né, também podem fazer uso de ferramentas. Cientistas parecem estar convencidos de que a inteligência dos animais não deve ser comparada à nossa, já que são realidades distintas. Por isso, toda e qualquer espécie que apresente soluções para lidar com seus problemas exibe, de uma certa maneira, inteligência. Na África do Sul, além de santuários de chimpanzés, existem centros de preservação de macacos. Na região de Plettenberg, eu vim visitar o Monkeyland. São 23 hectares de floresta com 550 primatas distribuídos em 9 espécies de animais. Ele faz parte de um grupo de santuários junto com o Jukani, que você já me viu visitando, e o Birds of Eden, que cuida de aves. Favor, muito obrigada. Já conversamos muito e estamos muito felizes por estar aqui, poder ter essa conversa e visitar o santuário. Ótimo! Estamos muito curiosos para ver o que nos espera. E a propósito, para os que estão em casa, temos uma outra câmera que está com a equipe de produção. Essa daqui, onde estaremos filmando cada momento, já que estamos visitando os macacos no meio da natureza. É possível que alguns deles se aproximem, outros não gostem de nossa presença. O que mais podemos esperar? What else can we expect? Nossos macacos são muito mais bonitos do que eu. Por isso, não me importo se as câmeras forem filmar os macacos. Porque, às vezes, vamos estar conversando e não vamos perceber que tem um macaco passando bem atrás de nós. E eu sempre digo às pessoas que mantenham os olhos abertos e olhem à sua volta. Os macacos são livres para ir onde quiserem, então vamos ver se conseguimos encontrar eles. No meio do desjejum dos macacos, eu reconheço uma espécie que é da América do Sul. Com um tufo que mais parece um topete, o macaco prego é um dos primatas mais conhecidos do mundo. Com apenas meio metro de altura, ele já foi chamado de o animal mais inteligente das Américas, pela sua capacidade de aprender a utilizar rochas como ferramentas. Tem exemplos muito interessantes que são até recentes de macacos, os macacos prego. Eles têm os coquinhos da região que eles vivem, e eles quebram um coquinho com uma pedra, eles pegam pedras, eles vão atrás das pedras, pegam as melhores pedras para aquilo e quebram um coquinho para comer o recheio dele. Eles são muito bons em aprender a abrir coisas diferentes e nós damos nozes e sementes para que todos os macacos possam se beneficiar delas. Nós temos o puxiu, que eles podem abrir as nozes mais duras, e existem nozes que o vervete não consegue abrir. Mas o macaco prego consegue porque ele tem o conhecimento e a capacidade de usar ferramentas.
Eles são tão inteligentes, eu estava te contando que eles podem encontrar ferramentas para fazer as coisas. Eles são a razão de nossas portas na recepção serem tão pesadas. E olha ali, ele está correndo. Pois é, eles estão de pé. Ele está de pé e ele pode usar a sua cauda como um bolso. Eles são tão astutos e inteligentes. E presenciamos um momento único dessa inteligência. Ah, olha, Estão usando uma ferramenta. ele está usando uma ferramenta, você viu? Ela ou ele tem algo que quer abrir. E encontrou uma pedra. Ele encontrou uma pedra e a usou para abrir a nós. Agora ele vai sentar e comer antes que alguém apareça para roubar. Ou ele vai tentar encontrar outra noz que possa abrir, usando uma ferramenta como a pedra. Macacos não são os únicos a usar ferramentas. Alguns insetos, aves e até caranguejos podem possuir essa habilidade, o que não deixa de ser raro, já que menos de 1% dos gêneros animais manejam utensílios. A evolução ela vai explicar que eles conseguiram atingir esse grau de habilidade, ou eles conseguiram obter essas características porque ao longo do tempo, né, eles foram tendo necessidades. Então, aqueles que conseguiam desempenhar melhor essa atividade conseguiam sobreviver, consequentemente tinham os seus descendentes. A explicação do uso de ferramentas poderia se dar se pensarmos que algumas espécies estão ligadas de forma evolutiva. Por isso, alguns cientistas argumentam que chimpanzés usam ferramentas por serem parentes próximos da gente. No entanto, fabricar ferramentas não é algo exclusivo de primatas. Além disso, o próprio processo de mutação e adaptação que poderia levar esses animais a adquirirem a capacidade cognitiva para utilizar ferramentas pode ser questionado. A questão então seria essa: será que a evolução poderia ter ocorrido? Se a evolução é um processo viável, a gente pode imaginar que ela poderia ter aumentado a inteligência desses animais. Agora, nós estudamos a evolução em laboratório, investigamos por décadas e décadas e décadas a evolução. E o que foi verificado? Todas as mudanças foram degenerativas, todas as mutações foram deletérias. Usar ferramentas é um pequeno e importante detalhe no estudo da inteligência dos animais. Um outro fator que vem chamando a atenção é o senso de solidariedade e justiça. Um dos maiores estudiosos de primatas e autor de 3 livros que estudam o comportamento de animais, Franz de Waal, fala que primatas apresentam alta capacidade de reconciliação pelo bem da sociedade deles, além de um forte senso de justiça. O experimento realizado pela equipe de Franz separou 2 macacos pretos. Conforme eles devolvem a pedra que receberam, eles obtêm uma recompensa. O da esquerda come um pepino, mas quando nota que seu colega recebe uma uva, ele não mais aceita receber pepino. Isso porque ele considera um ato injusto. No Lauchland existe uma cela, onde macacos resgatados são colocados para uma adaptação à floresta. E quando paramos diante da cela, nossa guia nos conta uma história que mostra justamente esse senso de justiça e empatia entre primatas. Tínhamos aqui um macaco prego bem grande. Você viu o nosso maior macaco prego, que eu chamo de Joey. Ele não sabe o seu nome, é só para saber de quem estamos falando. E tínhamos aqui um macaco chamado Chuck. Ele era bem grande como Joey. Do tamanho do Joey, e eles tinham a mesma idade? Mesma idade, mesmo tamanho. Então, obviamente, isso poderia ser uma ameaça para o Joey, porque Chuck poderia assumir seu grupo, certo? Seu território? Mas o que Joey decidiu fazer? Ele decidiu, eu vou ser amigo deste primata. Então a gente via ele nessa área sempre, e ele ficava o tempo todo conversando com ele. E nossa curadora disse, sabe de uma coisa? Chuck está pronto para ser solto. Mas vai ser um fim de semana muito frio.
Vamos esperar 2 dias para que a frente fria passe e na segunda-feira, quando o sol aparecer, a gente solta ele. Então, sábado de manhã cedo, um dos nossos funcionários veio aqui e, quando chega, ele encontra nosso cadeado, que, como você pode ver agora, parece novinho em folha. Tinha sido completamente destruído e a jaula estava aberta. Como que isso aconteceu? Ele se tornou um herói. E essa pedra aqui, pode pegar. É bastante pesada para um macaco de 5 quilos conseguir levantar. Mas esta pedra estava bem aqui, a fechadura estava toda quebrada e você ainda pode ver as marcas na madeira ali em cima. E bem ali na grama, entre as árvores, estava Joey, nosso maior macaco prego, e Chuck, o novo macaco prego. Então Joey decidiu: qual é a forma mais fácil de fazer com que Chuck faça parte da minha família? Eu vou tirar ele daqui. Vocês humanos estão demorando demais. Eu mesmo vou tirar ele daqui. E ele o libertou. E nós ficamos tipo, ok, bom. Acho que esse é um jeito de fazer isso. Mas, novamente, isso mostra a inteligência de Joey. Explicar esse tipo de comportamento por meio da teoria da evolução tem se tornado cada vez mais complicado, gerando questionamentos mais profundos sobre a inteligência para o manuseio de objetos, de aprender algum tipo de linguagem, de construir sociedades e até de demonstrar senso de justiça. Igual para a pessoa que tem um cachorro em casa, doméstico, como você pode treinar o animal para aprender a fazer algumas coisas, e como ele tem a capacidade de aprender certas coisas. Logicamente, o uso de ferramentas, ele só é possível porque esses animais têm a capacidade cerebral grande, né? Todo o cérebro performado e adaptado para isso, mas eles também vão aprender. Então, lógico, um filhote vai aprender a usar uma ferramenta vendo um pai usar uma ferramenta, que acreditamos que foram criados com essa capacidade, que Deus criou a nós e a esses animais com essa grande capacidade cerebral e essa capacidade realmente deles resolverem problemas também. Se assumimos que animais têm comportamento e emoções complexas, isso muda como os enxergamos, como vemos a nós mesmos e o que ou quem teria originado toda essa vida. Oi, eu sou Ana Lopes e se você gostou desse vídeo, se inscreva para poder ver mais origens aqui na África do Sul. E se você está em busca de mais conhecimento, dá uma olhada nos cursos que temos para você, clicando no link na descrição.